Boa noite, meu povo! Hoje nós estamos aqui em mais um encontro para falar do nosso projeto integrador, principalmente da parte de resultados e discussão, que é a parte mais importante na construção e na elaboração de um projeto integrador. Então, toda vida que você for assistir algo sobre o projeto integrador, pegue também aqueles slides que servirão de base para poder vocês fazerem o mapa mental, tá? De projeto integrador. Hoje a gente vai tratar do processo de estratificação social, que interfere muito na nossa forma de elaboração dos nossos resultados de discussão. Por quê? Porque dependendo das oportunidades de vida, das classes sociais, da forma como elas consomem, isso vai afetar diretamente a nossa forma de enxergar o nosso público-alvo do projeto e também vai fazer com que a gente enxergue quais os marcos referenciais que serão mais eficientes para a elaboração dessa parte do projeto integrador. Eu começo primeiro explicando o que seria a estratificação social. O termo estratificação social, ele surgiu com Marx e com Weber, por isso que nós começamos a ver Marx e Weber no vídeo anterior. E esse processo de estratificação social, ele significa que a nossa sociedade, ela é dividida em muitos grupos sociais que se comportam de maneira hierarquizada, tá? Aí eu coloquei nos slides de hoje, que vocês tiveram acesso, eu coloquei alguns questionamentos iniciais para a gente tomar nessa aula de hoje como base. O primeiro deles seria: como poderia o direito se comportar em caráter neutro diante das classes sociais? Isso é possível? As classes sociais devem ser levadas em consideração dentro do direito? Como os interesses de classe incidem no ordenamento jurídico brasileiro? Essas três perguntas são importantes para os resultados de discussão do nosso projeto. Por quê? Primeiro, como poderia o direito se comportar como neutro diante das classes sociais? A gente sabe que, principalmente, dentro do critério político, o direito ele não se comporta como neutro. Até porque a gente tem a incidência de um instituto que é muito comum dentro da política, que é o foro privilegiado, certo? As classes sociais devem ser levadas em consideração no direito? Não era para ser levado em consideração as classes sociais dentro do direito, certo? Por quê? Porque a gente tem na nossa Constituição o princípio da igualdade, que é um direito fundamental que todos os brasileiros possuem. Mas a gente sabe que determinados direitos, determinados tipos de acesso à justiça, eles vão chegar sempre de maneira mais fácil para aqueles que têm maior poder econômico, em detrimento daqueles que têm o menor poder econômico. Por quê? Quem tem o menor poder econômico vai ter que entrar em contato com uma ferramenta jurídica que é a Defensoria Pública. E as demandas na Defensoria Pública são muito grandes. Então, quem tem condição de contratar um advogado particular, com certeza, terá um objeto mais célere do que uma pessoa que vai viver a experiência de uma defensoria pública. Isso era para acontecer? Não era, mas o padrão estamental que nós temos, ele não tem uma quantidade suficiente de defensores públicos para as pessoas que precisam das demandas do direito. E o terceiro questionamento é aquele de como os interesses de classe incidem no ordenamento jurídico. É normal que algumas classes incidam com mais frequência no ordenamento jurídico, como a classe empresária no Brasil, certo? A classe empresária, ela então, muitas vezes, rege o comportamento jurídico do nosso país, certo? Hoje nós estamos diante de um cenário de pandemia, e nesse cenário de pandemia, a gente tem dois direitos se degladiando, que é a nossa liberdade de ir e vir, por estarmos vivendo um momento de isolamento social, e pensar na nossa saúde e permanecer em casa. E a gente tem também um outro direito, que é a questão da liberdade econômica, porque muitas pessoas estão sem trabalhar e estão sem ter como prover o seu próprio sustento familiar. Então, os interesses de classe, eles incidem sim sobre o direito. Notem que tanto o direito, a neutralidade do direito, quanto
As classes sociais, como os interesses de classes, são institutos que advêm da perspectiva sociológica do direito, tá? Isso é muito importante. Dentro do tema de vocês, por exemplo, o tema das bibliotecas literárias itinerantes. É importante por quê? Porque a gente vai poder levar a todas as classes sociais, inclusive aos menos favorecidos, o acesso à leitura, que é muito importante. Hoje em dia, ter acesso à leitura, ter acesso à perfeita interpretação textual, isso serve para todo mundo, até para quem é ou não operador do direito. A gente precisa interpretar muitas leis e muitos textos jurídicos doutrinários, e as pessoas para as quais a gente escreve são pessoas que são leigas dentro do assunto do direito. Então, a gente precisa escrever bem, tanto em termos jurídicos, quanto também em termos sociais, porque as pessoas precisam compreender aquilo que a gente fala, porque o direito ele precisa chegar a todos. Dentro do processo de estratificação social, a gente tem duas correntes, como eu falei para vocês, a corrente marxista e a corrente weberiana. Na corrente marxista, o Marx ele vem deixar muito claro que a sociedade está dividida em duas classes, as empresas e o proletariado. Lembrando que ele deixa muito claro que uma classe se beneficia da outra e a outra é explorada pela primeira classe. Então, do ponto de vista jurídico, a gente tem que dizer que esses direitos, tanto dos trabalhadores quanto dos patrões, eles precisam ser iguais, tá? Da mesma forma que tem que ficar bom pro lado do trabalhador, tem que ficar bom pro lado do empresário também. Só que a gente sabe que isso no Brasil não acontece. Agora, com a legislação trabalhista que a gente tem uma maior eficiência da incidência do direito do trabalho na perspectiva de quê? De que o trabalhador tem um acesso, né, mais amplo à possibilidade jurídica de incidência do direito do trabalho. Mas, atualmente, a gente vê que, numa sociedade capitalista, os empresários interferem, sim, no exercício do poder político. Outra corrente muito importante de estratificação social é a corrente weberiana. Dentro dessa corrente weberiana, o Weber ele vai admitir que a sociedade ela não está estratificada apenas em proletariado e empresariado. Ela está estratificada numa multidão de estamentos ou grupos de status. E aí ele explica mais na frente o que isso significa. Ele diz que todos os grupos vão se dividir pelo grau de educação, pelo nível de renda, pelo tipo de profissão, pela religião, por onde moram, pelo comportamento, pelo prestígio social e também pela mentalidade. Não precisa você ser extremamente rico para você ter conhecimento. Conhecimento, principalmente hoje na era digital, com a democratização das informações, você pode buscar o conhecimento tanto em portais de acesso à informação, quanto também nas próprias redes sociais. E por aí vai, você pode ser uma pessoa que gosta de ler, você pode ser uma pessoa que gosta de exercitar sua mente, de pensar de forma crítica, você possuindo ou não muito dinheiro na sua conta bancária. Então, para o Weber, a sociedade ela não se limita a se dividir em proletariado e empresariado. Ela é dividida numa multidão de estamentos que são delimitadas por nível de educação, de renda, tipo de profissão, religião, moradia, comportamento, prestígio e mentalidade. Dentro dessa tendência de multidão de estratificação social, o Weber diz que o que mais delimita a estratificação social são as oportunidades de vida, os estilos de vida e a forma de adquirir a nossa renda. Dentro das oportunidades de vida, a gente tem que deixar claro que isso diz respeito ao acesso a bens e oportunidades de serviço, como as nossas oportunidades de consumo. Quanto maior for o seu salário, mais oportunidades de vida você vai ter. Por quê? Você vai poder ter acesso a uma compra maior de livros. Você vai poder ter acesso a mais estudos privados. Você pode fazer uma faculdade, depois fazer outra e tudo. Em relação aos estilos de vida, diz respeito ao nosso comportamento, nossos valores sociais, religiosos e também as nossas aspirações pessoais. Eu posso ser uma pessoa que vim lá de baixo,
mas eu cresci na vida porque estudei, me formei, consegui trabalhar, e aí eu tenho os meus valores sociais, religiosos, as minhas próprias aspirações, e aquele comportamento vai fazer parte do meu estilo de vida. E a renda em si, ela é decorrente tanto da profissão, quanto do nível educacional, quanto também do prestígio social, porque a gente sabe que inúmeras vagas de trabalho, elas são indicadas por alguém. Então, a renda, ela vai depender muito também do prestígio social, tá? Do cargo que você ocupa. Por isso que o Weber diz que estamos diante de uma multidão de estamentos sociais, de uma multidão de estratificação social, e não dois tipos de estratificação, como o Marx costuma dizer. Portanto, o Marx, ele utiliza o critério econômico qualitativo, porque ele diz que ou você tem ou não tem a posse dos meios de produção, ou você é ou não parte da classe operária, e o Weber, ele se utiliza de um critério de estratificação quantitativo, porque ele vai medir o nível de renda e a diferença entre as classes, ou seja, ele aceita que existem classe média alta, classe média baixa, vários estamentos de classe diferentes, em razão daquilo que eu falei, oportunidades de vida, renda e o nosso próprio comportamento de vida, certo? Então, eu faço o seguinte questionamento para você refletir em casa. Qual critério a gente tem que adotar para definir a estratificação social? Ela é definida de forma objetiva ou de forma subjetiva, né? De forma objetiva entre operários e empresariado, ou de forma subjetiva em razão da nossa consciência de classe? Só dizendo que o critério objetivo, ele é um critério econômico, ou seja, ou você faz parte do proletariado ou você faz parte do empresariado, independente de como você pensa ou de como você age. Só que no caso do critério subjetivo, as pessoas, elas podem até ter posição econômica semelhante, mas ela pode ter um estilo de vida diferente, um comportamento diferente. Ou seja, as pessoas podem ter o mesmo tipo de renda, tá? Mas elas podem ter um estilo de vida e de comportamento diferente. Portanto, a classe social, ela tem que levar em conta os interesses e escolhas dos indivíduos que promovem a sua consciência de classe, tá? Esse é o critério subjetivo. Dentro desses critérios, a gente tem 3 elementos que diferenciam e definem as classes sociais. O primeiro deles é a questão da desigualdade. Quando o país ele apresenta um nível de desigualdade muito grande, com uma sociedade amplamente dividida por conta dessas desigualdades, a gente vê que isso acaba influenciando no modo de vida das pessoas, na própria forma de escolher politicamente, né, os seus candidatos, a mentalidade, o tipo de trabalho que é mais executado dentro daquele país e a própria fixação da renda, porque a gente sabe que o salário mínimo ao redor do mundo ele varia muito, né? E a gente tem aqui no Brasil um salário mínimo que gravita a órbita de R$1.000. Em outros países, a gente tem um salário mínimo que vai chegar até os R$5.000. Então, essa desigualdade, ela é um elemento de definição de classe, em razão dos países, certo? Outro elemento de definição de classe é o elemento da mobilidade, a mobilidade social. Existe uma sociedade de mobilidade social de estratificação fechada. Um exemplo disso é a sociedade indiana. Por quê? Não sei se vocês lembram daquela novela da Globo, Caminho das Índias. Dentro da novela Caminho das Índias, a gente tinha um Dalit, que era o Barruan, né? Personagem do Márcio Garcia. A gente nota que ele não podia sofrer ascensão social, que ele teve que sair da Índia e vir morar no Brasil para poder ter ascensão social, porque lá ele tinha nascido Dalit e ele tinha que morrer Dalit. Isso é uma sociedade de estratificação social fechada, tá? E a gente tem sociedade de estratificação social aberta, como é o caso do Brasil. A gente pode mudar de status. Quanto mais a gente trabalhe, a gente pode adquirir um status maior. Na maioria das sociedades capitalistas são assim. A gente tem uma sociedade de mobilidade horizontal, que geralmente está dentro do regime capitalista também. Por exemplo, você trabalhava numa multinacional em São Paulo e essa multinacional, ela resolveu abrir as portas também no Nordeste, colocando uma filial no Nordeste e você foi transferido para cá.
Só que você vai ganhar o mesmo salário que você ganhava em São Paulo. Você sabe que o estilo de vida lá, o custo de vida lá é muito mais alto do que aqui. Se você manter o seu salário e é transferido para cá, você vai viver melhor aqui, porque o custo de vida é menor do que você viveria em São Paulo. E em relação à sociedade de mobilidade vertical, a estratificação de mobilidade vertical são aquelas coisas que acontecem sem a gente esperar. Por exemplo, você ganhar na Mega Sena, você casar com um milionário, ou ter uma oportunidade de estudo no exterior, por exemplo. Eu tive amigos na minha graduação que ganharam bolsa esportiva para poder cursar universidade nos Estados Unidos. E aí hoje eles vivem muito bem lá. Isso é considerado uma forma de estratificação social, um elemento de mobilidade vertical. O que eu digo? Por que a gente está tratando sobre esse assunto nos nossos resultados de discussão? É um assunto interessante porque você precisa entender o público-alvo do seu projeto integrador. Esse seu público-alvo, ele se modifica a partir das oportunidades de vida, ele se modifica a partir de estilos de vida, ele se modifica a partir da renda, ou seja, as pessoas, o pessoal que vai fazer projeto integrador, que vai tratar sobre a questão dos animais, quanto maior a renda da pessoa, isso é óbvio, ela vai ter, né, maior predisposição a dar um tratamento mais adequado para os animais de estimação dela. Dar vermífugo, remédios de pulgas de carrapato, e se tiver precisando de algum medicamento, como um remédio para uma crise de ouvido do animal e tal, do que uma pessoa que tenha uma renda inferior e que já tenha muitas despesas dentro de casa. Então, vocês têm que observar isso. Será que os resultados dos projetos de vocês, eles estão baseados na renda, no estilo de vida ou nas oportunidades de vida? Você tem que ver. Até para quem vai falar sobre a questão da educação e do uso de drogas nas escolas, a gente tem que ver, vai tratar da escola pública, então, a questão das oportunidades de vida, do acesso aos bens, à própria educação em si, isso interfere na forma de pensar a nossa discussão dentro do projeto integrador. Então, observe tudo isso na hora de escrever os resultados de discussão. Outro detalhe bem interessante é a questão da legitimação. É um elemento de definição de classe social. Por quê? Porque cada sociedade, ela legitima o tipo de desigualdade social próprio a ela. Tanto o Rousseau quanto o Montesquieu, os dois falaram que dependendo de onde o país esteja localizado geograficamente, a gente vai ter um tipo de desigualdade, ocasionado também por uma questão geográfica. Então, o Brasil, ele legitima as desigualdades sociais que ele proporciona em razão do sistema político, em razão do pouco acesso à saúde, ao direito à saúde, ao direito à educação. E tudo isso dá uma legitimidade suficiente para ampliar o nosso grau de desigualdade social dentro do país. Eu coloquei uma definição do que seria a estratificação social, que é de uma doutrinadora muito bacana, que parte da sociologia jurídica, que é a Sabadell. Coloquei essa citação aí para vocês terem acesso à definição do conceito do que seria estratificação social. E aí, que essa estratificação social, ela tem origem principalmente na escola sociológico-jurídica, ou seja, é uma perspectiva sociológico-jurídica. A gente tem como critério 1 a neutralidade de classe, ou seja, o direito ele tem que ser aplicado da mesma maneira, independente da classe social que a pessoa ocupe. E aí eu coloquei um exemplo aqui do elevador de serviço de alguns prédios, né? Existem alguns prédios, alguns condomínios que colocam que as funcionárias dos apartamentos, né, as empregadas domésticas, elas têm que usar o elevador de serviço. Mas isso juridicamente não é correto, em virtude de quê? Em virtude desse princípio da neutralidade de classe, ou seja, o direito ele tem que ser aplicado da mesma maneira para todos que fazem parte daquela sociedade jurídica. Se a secretária ela faz parte do convívio do lar daquela família, aquela família habita naquele condomínio, ela pode usar o elevador
normal, o elevador social naturalmente. O elevador de serviço, ele tem um contexto diferenciado. É quando você está precisando aplicar um serviço específico na sua casa, que aquele serviço, ele vai, de certa forma, prejudicar o uso do elevador social. Por exemplo, você está fazendo uma obra na sua casa, num condomínio de apartamentos, e aí você está precisando levar o material, cimento, azulejo, o que for. Então, você leva pelo elevador de serviço. Por quê? Porque você está naquele momento, né, estão prestando um serviço na sua casa. Mas você obrigar como forma excludente a sua funcionária, o prédio obrigar a sua funcionária a babar do seu filho a usar o elevador de serviço, isso não é legal, isso não é juridicamente aceito. Em relação também, dentro dessa perspectiva sociológico-jurídica dos interesses de classe e a formação do sistema jurídico. O nosso sistema jurídico, ele não é totalmente neutro. O exemplo que eu coloquei para vocês é o exemplo dos analfabetos. Os analfabetos, eles podem, né? Eles podem votar, mas não podem ser votados. Então, os analfabetos, eles não possuem capacidade eleitoral plena. Então, o nosso sistema jurídico, ele não é totalmente neutro. Ele apresenta alguns direitos que são... que chegam a toda a população, mas outros direitos que não chegam em toda a população. Aí você pode me perguntar, professora, em relação ao princípio da isonomia, né, que a gente tem que tratar como diferente aqueles que são diferentes, à medida das suas desigualdades, e tratar como igual os seus semelhantes. Isso é um princípio trazido, né, pelo sociólogo português, professor da Universidade de Coimbra, Boaventura de Souza Santos. Dentro desse confrontamento, há um questionamento muito interessante. Então, o analfabeto, ele pode ser massa de manobra durante o período eleitoral, porque ele pode votar, mas ele não pode ser votado, mesmo que ele saiba os anseios da comunidade que ele mora. A capacidade cognitiva para votar e para ser votado é a mesma, certo? Então, se as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, elas chegam até o Congresso, elas chegam até as câmaras legislativas, elas chegam até cargos executivos e elas têm assessor específico para aquilo, por exemplo, quem possui deficiência visual. Então, por que o analfabeto ele não pode possuir um assessor pedagógico para esses assuntos relacionados à compreensão, interpretação e a propositura de determinados textos legislativos, né? Ele pode ter a ideia dele e ter uma pessoa que passe aquela ideia para o papel. É só um questionamento que eu deixo aqui para vocês. Será que o interesse de classe, quando ele interfere na formação do direito, ele não deixa de ter neutralidade? Eu acredito que sim, mas aí fica o questionamento para você raciocinar sobre isso. Além disso, a gente não pode afirmar que existe, né, liberdade e igualdade suficiente dentro do nosso ordenamento jurídico, principalmente no tocante aos bens educacionais e culturais que nós temos aqui no Brasil. Nós temos normas que versam sobre o assunto, uma delas é a nossa própria Constituição Federal, né, que diz que o direito à educação, né, que o direito à cultura, nos artigos, o direito à cultura nos artigos 215 e 216 da nossa Constituição, eles são direitos fundamentais e todo mundo precisa ter acesso a isso. Mas, se você quiser ter acesso à educação de qualidade, você vai ter que precisar procurar um sistema privado de educação, e os preços para adquirir esse tipo de bem é muito alto e inacessível à maioria da população que ganha um salário mínimo e possui, por exemplo, uma esposa e 3 filhos para sustentar. Então, a gente sabe que a estratificação social, ela mexe muito na forma como o direito se movimenta dentro da nossa sociedade. E isso é importante para vocês verem a viabilidade do projeto integrador de vocês, a partir dos resultados de discussão. Na próxima aula, a gente continua com mais marcos referenciais para vocês conseguirem escrever essa parte, que é a maior parte do nosso projeto, que precisa necessariamente de 5 a 6 páginas, e é interessante que quanto mais informação vocês tiverem para elaborar esse texto e mais fundamentados
doutrinariamente, juridicamente vocês tiverem, melhor qualidade vai ter o projeto de vocês. A nossa aula de hoje fica aqui. Eu deixei para vocês discutirem em equipes relacionadas ao projeto 4 perguntas base. Cada um pode responder uma pergunta e me enviar por e-mail. A primeira delas, as normas jurídicas são aplicadas conforme a igualdade de tratamento? Isso é para vocês discutirem. Se dentro do projeto de vocês pode ser tratada com igualdade de tratamento ou não. Será que todas as pessoas têm acesso ao sistema jurídico? Sim ou não? E dentro do projeto de vocês, como é que isso funciona? A atuação dos órgãos jurisdicionais favorecem as camadas superiores? Sim ou não? E dentro do projeto de vocês, como é que isso funciona? O direito depende de status social? Sim ou não? E dentro do projeto de vocês, como é que isso funciona? É só para vocês entenderem onde é que fica essa parte de estratificação social dentro da elaboração dos resultados de discussão. A nossa aula de hoje fica por aqui. Em anexo eu também estou enviando a nota de aula, os slides. A atividade de hoje é essa, para se discutir em equipe a partir do projeto integrador, certo? E fiquem com Deus, fiquem em paz. Na aula que vem a gente se encontra novamente.